Boa noite, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Amanda. Vou começar abordando sobre os cinco principais princípios que determinam onde e quando a lei penal se aplica. O primeiro é o princípio da territorialidade, que aplica-se aos crimes cometidos em território do Estado. O segundo é o da personalidade, que abrange os crimes por ou contra cidadãos do Estado, mesmo que eles sejam fora do país. O terceiro é o da defesa, e ele protege interesses fundamentais do Estado, como a segurança nacional, em crimes cometidos no exterior. O quarto é o da universalidade, que são crimes graves como genocídio, e eles podem ser julgados por qualquer país. O quinto da realidade, que ele foca em crimes que afetam diretamente o Estado, e mesmo que eles tenham sido cometidos fora do mesmo. Amanda, como você acha que os desafios desses cinco principais princípios, né, por exemplo, da territorialidade, pode acabar afetando no meio internacional ou da extraterritorialidade também? Bom, uma pessoa estrangeira pode cometer o crime dentro do país, ele vai ser julgado de acordo com as leis que se aplicam no país e não no país dele de origem. E isso pode gerar conflitos, né, dentre as culturas da pessoa que cometeu o crime e, enfim. Entendi. Olá, boa noite. Meu nome é Davi Zaki. Eu vou falar sobre o conceito do lugar do crime. O conceito do lugar do crime está previsto no artigo 6 do Código Penal, que nada mais é do que quando o delitor ele comete a infração, né, no espaço geográfico. O nosso Código Penal ele também adota a teoria da ubiquidade, que o que a teoria da ubiquidade fala? Que o crime ele não tem um delimitador de distância, de quilometragem ou espaço geográfico. Ele pode tanto acontecer aqui em Porto Velho, eu posso dar um tiro numa pessoa aqui em Porto Velho e ela for para um pronto-socorro mais perto em Ariquemes e morrer por lá. Então, eu cometi infração em dois locais diferentes, de acordo com a teoria da ubiquidade. Boa noite, meu nome é Henrique e eu vou falar sobre os dois conceitos, né? As duas ideias que meus amigos apresentaram, só que eu vou falar que o território nacional não se baseia apenas em barreiras físicas, né? Por exemplo, com o avião da FAB, que já ocorreu diversos casos, como homicídio, tráfico de drogas, isso só identifica que, independente da localização, mesmo que esse voo esteja em águas internacionais, vai ser um crime referente ao Brasil. Então, esse exemplo acaba simplificando o que seria o território nacional e a extraterritorialidade, né? Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso pequeno debate, né, curto. E agora a gente vai dar continuidade no nosso trabalho para a Lei Penal do Espaço. Boa noite, eu sou o Vitor e essa é minha amiga Herta. Então a gente vai falar sobre a questão da imunidade diplomática. Ainda mais, a gente vai dar uma pequena ênfase a mais na questão de crimes graves. Então, a imunidade diplomática nada mais é do que princípio internacional, que por sua vez protege os diplomatas de processos judiciais em países estrangeiros. Essa proteção é essencial para garantir a comunicação e a diplomacia entre nações. Dando continuidade aos limites da imunidade, muitos questionam se essa imunidade deve ser absoluta, especialmente nos casos de crimes graves, como a questão da corrupção, da violência. E o que podemos pensar sobre isso, Vitor? É uma questão bem complexa. Embora a imunidade proteja os diplomatas, não podemos ignorar que essa proteção pode ser mal utilizada, podemos dizer assim, porque esses crimes eles devem ter consequência, independente da posição do infrator. E você que está ouvindo a gente, você acredita realmente que deveria haver essas exceções à imunidade diplomática como uma garantia que os diplomatas não abusem desse direito deles de terem essa imunidade? Olha, particularmente dizendo, do meu ponto de vista, eu acredito que sim, é crucial e muito fundamental na nossa sociedade que deve haver esses limites. Então, por exemplo, em casos de crimes graves, como o de homicídios internacionais, a comunidade ela deve encontrar mecanismos para responsabilizar esses indivíduos,
e talvez através dos tribunais internacionais ou de acordos bilaterais? Concordo. Também é fundamental que esses anfitriões tenham um papel mais ativo, principalmente exigindo mais responsabilidade das partes. Caso contrário, essa imunidade pode se transformar em um escudo de impunidade. Sim, então tá. Continuando aqui, a imunidade parlamentar, eu quero explicar o que seria ela e quais foram as principais mudanças que foram introduzidas. Essa imunidade, só complementando parlamentar, é uma proteção, né, que garante aos parlamentares a liberdade de se manifestar sem medo muitas vezes de represárias. Essa emenda parlamentar, número 35 de 2001, ela reforça a proteção e limita a possibilidade de prisão em flagrantes, tornando mais rigorosa a necessidade da autorização da Casa Legislativa de processar ou prender um parlamentar. Essa mudança, ela visou preservar mais, vamos dizer, a independência do Legislativo. Sim, bastante. Então, você acredita que essas mudanças, elas podem realmente fortalecer as proteções aos parlamentares ou até o contrário, né? Pode levar a abusos? Porque é uma questão delicada. Por um lado, as mudanças, elas garantem que os parlamentares possam atuar sem medo de perseguições políticas ou religiosas, mas, por outro lado, o contraponto seria o risco de que essa proteção excessiva permita que alguns parlamentares sintam que podem abusar da lei, o que pode enfraquecer a confiança da sociedade no poder judiciário e legislativo da nação. Concordo, Vitor. É uma emenda que foi positiva, que é essencial para que haja um equilíbrio, mas é importante colocar aqui que se não houver um rigor maior, ela pode ser um escudo de punição para muitos. Sim. Então, a implementação dessa garantia gera essa proteção sem permitir abusos, que seria uma possibilidade de criar um sistema de controle mais rigoroso, onde essas situações de abuso fossem investigadas de uma maneira independente, o que poderia ajudar bastante a garantir que essa imunidade não seja utilizada de modo tão generalizado como um escudo para práticas ilícitas. Exatamente. É fundamental esse mecanismo de controle que existam para que seja mais efetiva e para que se mantenha uma integridade na legislação e uma confiança da sociedade. E assim nós concluímos o nosso debate em relação às leis penais, às imunidades, a questão da imunidade parlamentar, né? Eu quero agradecer, Vitor, as suas contribuições valorosas aqui e nós vamos dar continuidade ao restante da lei penal. Muito obrigada a todos. Até a próxima. Olá, gente. Boa noite. A gente vai fazer a nossa apresentação sobre imunidade processual e prisional e extradição. Oi, gente. Tudo bem? Eu sou a Kemily e hoje a gente vai explorar a imunidade processual e prisional, que são as garantias importantes no direito. A imunidade processual, ela protege determinadas pessoas, como parlamentos e chefes do Estado, que serão processados judicialmente por atos praticados no exercício de suas funções. Isso evita que no processo judiciais interfiram na autonomia desses cargos. Um exemplo notável é o caso do ex-presidente brasileiro Fernando Collor, que, por seu agente político, teve sua imunidade processual invocada em várias ocasiões. Outro exemplo também é da imunidade diplomática, onde diplomatas eles não podem ser processados em países estrangeiros por suas ações ligadas às suas funções. Só complementando o que a Kemily falou, é importante mencionar que a imunidade ela não é absoluta. Em algumas circunstâncias, especialmente em casos de crimes comuns, pode haver uma contestação, sim. A imunidade processual ela vai se relacionar diretamente com a imunidade prisional, que vai impedir a prisão de determinadas autoridades, exceto em casos específicos. Mas, Lavínia, como você vê a possibilidade da constatação da extradição quando alguém invoca a imunidade processual? Então, Kemily, essa é uma questão bem complexa. Por exemplo, se um parlamentar ele comete um crime em outro país, ele pode alegar sua imunidade processual e entrar com recurso da extradição. Porém, o país que vai receber esse pedido, ele deve analisar a situação e ver se ele se aplica ao caso específico e se não há crimes contra a humanidade. Porque, normalmente, crimes contra a humanidade, eles quebram esse tipo de defesa. Agora a gente vai dar o conceito de espécies de extradição em princípios e condições da extradição.
Vou começar explicando. Nós vamos discutir sobre essa questão da extradição. O que seria a extradição? É um processo pelo qual o Estado ele vai entregar o indivíduo a outro indivíduo para que ele responda pelos seus crimes. Existem diversas espécies de extradição, como a extradição ativa, que é quando um país vai solicitar a entrega de um fugitivo, e a extradição passiva, que é quando um país vai receber esse pedido de entrega. Os princípios que vão reger a extradição, eles incluem essa dualidade dos crimes, que exige que o ato pelo qual se solicita a extradição seja considerado crime em ambos os países, e a não extradição por motivos políticos, onde o Estado vai entregar os indivíduos por crimes políticos ou de opinião. De novo, outra pergunta é como você pode explicar como as condições específicas podem discutir a concessão da extradição? Olha, existem contradições, como a possibilidade de uma pena de morte, que, se aplicável, pode impedir a extradição, conforme os tratados internacionais vigentes. Além disso, a presença de uma imunidade processual pode ser uma barreira, já que a pessoa pode alegar que ela não pode ser julgada pelo crime imputado. Isso nos leva a refletir sobre a importância de um sistema jurídico equilibrado, onde as garantias da imunidade e os direitos dos indivíduos sejam respeitados, enquanto se busca justiça internacional. Em resumo, tanto a imunidade processual quanto a prisional e a extradição, elas desempenham papéis cruciais no direito internacional e nas relações entre os Estados. A compreensão de como esses conceitos interagem é fundamental para o fortalecimento da justiça e dos direitos humanos de forma global. Obrigada e vamos dar continuidade à nossa apresentação. Tchau! Boa noite, meu nome é Matheus, esse é meu colega Murilo, e hoje a gente vai falar sobre as condições para deportação, exportação e expulsão de uma pessoa de um país, segundo o Código Penal. Bom, para uma pessoa sofrer deportação, ela precisa ter alguns requisitos preenchidos. A conduta, ela precisa ser tipificada nos dois países. É um fenômeno que a gente chama de dupla tipicidade. Além disso, não pode correr risco de pena de morte e esse crime ele precisa ser um crime comum, não pode ser um crime político. É verdade, Matheus. Esses requisitos são bem estabelecidos. No entanto, o que me preocupa é a eficácia do atual procedimento de extradição. Muitos processos de extradição se arrastam por anos, tornando o sistema ineficiente. Por exemplo, os prazos para que o Estado requerente envie os documentos necessários têm que estar sempre respeitados. E isso pode levar à prescrição do crime ou mesmo à liberação do acusado. Você não acha que é possível melhorar esse procedimento, talvez com prazos mais rígidos e mecanismos de cooperação entre esses Estados? Concordo que há espaço para melhorias, Murilo. Os prazos, de fato, podem ser grandes obstáculos, especialmente em casos com uma complexidade jurídica diplomática. Uma solução que poderia ser o uso de novas tecnologias é agilizar a troca de informações entre os países, além de fortalecer uma organização nacional, como a Interpol. Porém, também é necessário garantir, devido ao processo legal e aos direitos humanos, uma prioridade e acelerar demasiado processo pode prejudicar essa proteção. Tá certo, Matheus. Agora, mudando o foco para as limitações de extradição, vale lembrar que o Brasil, por exemplo, não extradita seus próprios cidadãos conforme a Constituição Federal, salvo em casos excepcionais, como os casos de crime relacionados a tráfico de entorpecentes. Além disso, temos também as limitações impostas pelos direitos humanos, como mencionei antes, onde a extradição não pode ocorrer se o indivíduo for submetido a punições desumanas ou degradantes. No entanto, quando falamos em deportação e expulsão, o processo é diferente. A deportação é aplicada a estrangeiros que entram de forma irregular no país e a expulsão é uma medida mais grave ainda, aplicada a quem comete crimes graves no território. Essas medidas também têm limitações, especialmente no que tange à garantia do direito e ao princípio da não devolução. Como você pensa, tem a visão desse aspecto? De fato, a diferença entre extradição, exportação e expulsão são requisitos muito importantes, Murilo. Do ponto de vista jurídico, essas medidas refletem diferentes formas de se lidar com estrangeiros que violam as leis nacionais.
A extradição depende de tratados e é um processo judicializado, enquanto a deportação e a expulsão são administrativos, o que muitas vezes enfrentam menos barreiras legais. No entanto, o desapoio para as autoridades reside na implicação dessas políticas implementadas. A extradição pode ser mais demorada, mas protege melhor os direitos dos indivíduos. Já a deportação e a expulsão podem ser mais rápidas, mas elas precisam ser equilibradas com a observância de direitos fundamentais para evitar certos abusos, especialmente em casos que envolvem refugiados ou requerem desasilo. Sim, eu acredito nisso, Matheus, que as questões políticas muitas vezes complicam a aplicação dessas medidas. A extradição, sendo mais dependente da cooperação internacional, ela é suscetível a tensões diplomáticas, né, entre os diplomatas, enquanto a deportação e a expulsão pode gerar críticas internas e externas. Acho que o caminho para um sistema mais eficiente está no fortalecimento do diálogo entre os Estados e no aperfeiçoamento das legislações internas para garantir que, independentemente da medida adotada, os direitos humanos sejam respeitados. Sem dúvida, Murilo. O equilíbrio entre a existência da proteção de direitos fundamentais deve ser o norte nas políticas de extradição, deportação e expulsão. Eu espero que o avanço de tratados internacionais e a evolução tecnológica, a gente possa enfrentar esse desafio de maneira mais eficaz no futuro. Muito bem, Matheus. Vamos dar continuidade com a apresentação do Nil Charles e do Eduardo Paim. Boa noite, eu sou Eduardo e vou dar continuidade a alguns assuntos que nossos colegas anteriormente falaram sobre a diplomacia. O que eu vou falar é sobre a imunidade diplomática, que tem como princípio a territorialidade que delimita o espaço nacional, que faz com que haja tratados ou convenções. Um dos exemplos é a Convenção de Viena, que permite ali a imunidade diplomática, quando um estrangeiro vem em missão de sua nação e tem seus direitos assegurados, tanto pelo direito penal quanto o direito civil. Claro, tem exceções, quando há crimes hediondos, essa imunidade é retirada deles. Conforme a doutrina de Bittencourt, o TPI, o Tribunal Penal Internacional, ele exerce uma função central na responsabilidade criminal internacional, julgando os crimes mais graves que afetam a comunidade internacional. A sua jurisdição ela é baseada no princípio da complementaridade, agindo apenas quando o Estado não tem a condição de julgar adequadamente esses crimes. O Bittencourt ele destaca a importância do TPI, o Tribunal Penal Internacional, como órgão de prevenção e repressão aos crimes mais atrozes, como o genocídio, os crimes contra a humanidade ou os crimes de guerra. Contudo, a sua eficácia ela está atrelada à cooperação dos Estados, o que é limitado pela adesão do Estatuto ali de Roma. Dando continuidade, Eduardo, à doutrina de Bittencourt, ele discute alguns desafios da TPI, entre os quais ele destaca que falta algumas cooperações internacionais de muitos países que não se ratificaram ao Estatuto de Roma, conforme você mencionou aqui, como os Estados Unidos, a Rússia, a China. Esses países criaram lacunas na jurisdição e na execução das decisões, tendo resistências políticas. Bittencourt menciona que alguns estados alegam que a TPI interfere na soberania, por isso resistem a cooperar às suas investigações e algumas críticas, como por exemplo, seletividade. Segundo Bittencourt, há uma percepção de que a TPI foca em suas ações principais em alguns países dito como não desenvolvidos, como a África ou os africanos, né? Levantando questionamentos sobre a imparcialidade deste tribunal. Então, dando continuidade sobre a TPI, entro agora a falar da prisão perpétua, que é um dos princípios de humanidade que é abordado por Bittencourt. E ele traz o princípio da humanidade, que é um dos pilares fundamentais do direito penal moderno. E impondo os limites, a aplicação de penas severas, como prisão perpétua. Ele destaca que, apesar do TPI, o Tribunal Penal Internacional,
pode impor essa pena em casos de extrema gravidade, ele deve sempre ser aplicada de maneira que respeite a dignidade humana e evite tratamentos desumanos ou degradantes. E então Bittencourt ele também vem e destaca a crítica da aplicação desmedida da prisão perpétua, como acontece em alguns países, defendendo ou dependendo de que ela deve ser compatível com os direitos fundamentais humanos. Isso é muito interessante. E nós temos a aplicação práticas e as críticas relacionadas ao TPI. O Bittencourt, ele sublinha ali em suas frases que a aplicação prática das decisões do TPI enfrentam dificuldades devido à ausência de um poder coercitivo próprio, o que faz com que o tribunal ele dependa da cooperação dos estados, das nações, para prender e julgar os responsáveis pelos delitos cometidos. As críticas ao TPI incluem diversos fatores, citando dois principais: a falta de eficácia que existe nisso. Como mencionado pelo Bittencourt, o TPI ele condena poucos indivíduos, e isso é um reflexo da resistência de várias nações em colaborar. O equilíbrio entre a justiça e a humanidade é outro ponto. Bittencourt ele argumenta que, mesmo em casos de crimes graves, a justiça internacional ela deve buscar um equilíbrio que respeite os direitos humanos, inclusive na aplicação da prisão perpétua, que gera discussões sobre quando o TPI respeita esses princípios na prática. Então é isso, pessoal. Finalizamos nosso tema por aqui e daremos agora as conclusões finais. Pois bem, pessoal, agradecemos aí a participação de todos os alunos integrantes do curso de Bacharel em Direito da turma B da Universidade Católica do Estado de Rondônia, e todos aqui discorreram nos seus temas para a Lei Penal do Espaço. E fica por aqui os nossos agradecimentos a todos que vão assistir esse vídeo e a todos que também estudaram e trouxeram aqui um material excelente para todos os estudantes, concurseiros que vão acessar esse vídeo. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau.